Oi pessoal, o professor Elvis aqui passando na sua telinha para desenvolver aqui uma breve revisão com vocês e aí utilizando todas as imagens que tivemos aí, de todas as aulas, tá bom? Desenvolvidas com vocês. É claro, algumas eu acabei não registrando, mas a maioria delas sim, eu tenho registrado aqui e vocês também têm no caderno de vocês. Então vou usar esse recurso para fazer a nossa revisão. Começando aqui com gráfico de setores. Como vocês podem reparar, né, temos o gráfico de setor aí, trazendo para a gente algumas informações pertinentes a alguns dados que estudamos em sala. Vamos relembrar esses dados. Então a gente tem aqui mulheres, tá? Temos aqui homens, a quantidade de mulheres 9, quantidade de homens 18, tá? Para que isso? Isso para a gente saber do total, né? Total 27, que vai ser compreendido pela minha circunferência toda, que nesse caso compreende 360 graus. Então, o total, como vocês podem ver aqui, ó, eu posso fazer essa relação, utilizar uma regra de 3 para descobrir, né, os setores. O que eu fiz aqui no primeiro momento? Eu fiz aqui o encontro, né, para encontrar o setor, tá? Essa região aqui, que compreende a quantidade das mulheres, ok? Então, fazendo aí a comparação, 27 representa a totalidade da circunferência, tá? No caso aí do meu círculo, do meu setor, e 9 compreende o que eu não sei, que é a parte do ângulo que cabe ao setor, tá certo? Então, fazendo aqui a regra de 3x, que multiplica 27, ou 27 que multiplica x, eu vou ter 27x é igual a 9 vezes 360, fazendo aqui a simplificação de 27, de 29 por 27, né? A gente vai ter aqui 360 dividido por 3, que vai dar, no caso, 120 graus. Então, aquele setor, esse espaço aqui, compreende um ângulo de 120 graus. Isso é interessante. Pronto. Agora, a construção do setor para esse espaço. A gente usa a estratégia de dividir todo o círculo, né, em 4 partes, em 4 quadrantes. Sabemos que esses quadrantes vão gerar também em seus ângulos 360 graus. Então, cada parte dessa vai ser 90, 90, 90 e 90 graus, ok? Bom, sabendo disso, eu posso, né, subdividir esse outro aqui em dois, tendo aqui 45 graus e aqui também 45 graus. Por que isso? Porque eu tenho um ângulo de 120 e esse ângulo de 120 é só eu aproximar um pouquinho para cá, tá? Não dividindo ao meio totalmente, só aproximando mesmo aqui, tá? Para encontrar aí uma aproximação do ângulo de 120. Aí eu desprezo os outros traçados e fico apenas com esse traçado aqui, ok? E aí essa aqui é a minha base e eu acabo aí tendo uma aproximação desse espaço, fazendo com que meu setor fique mais próximo do desejado. Então tenho aí 120 que representa, né, as mulheres, esse setor circular aqui, tá? E é claro o que sobra? Sobra 240, né, que é para completar os 360 para os homens, ok? Então fica aí também a atividade para vocês calcularem aí se realmente o x aqui vai dar igual a 240 graus, ok? Pronto. Então é isso. Se ficar com dúvida, me pergunta. Gráfico de setor é bem tranquilo. É claro, vamos ter gráficos de barras também, tá? Gráficos de coluna, que vai cair na prova. E são bem tranquilos, a gente viu muito isso, tá? Seguindo aqui para os nossos poliedros, né? Que a gente vai ter que calcular os volumes dos cilindros, das esferas, dos cones, tá? Então a gente tem aqui essa primeira relação. Deixa eu só printar a tela aqui para poder escrever rapidinho. Então, temos aqui então, deixa eu só expandir um pouco aqui essa. Pronto. Então, temos aqui então essa
era essa primeira relação, que é o volume, tá, do cilindro. E o volume do cilindro era justamente isso aqui, tá? Π raio ao quadrado que multiplica a altura. Então temos π, aqui eu peguei uma aproximação, coloquei o raio aqui, esse raio do cilindro é o raio ao quadrado e multipliquei pela altura, tá? Tudo bem, fazendo essas multiplicações eu encontro isso daqui como volume, tá? Isso aqui, cálculo de volume, metros cúbicos, ok? Legal. O procedimento para encontrar o volume do nosso amiguinho aqui, cone, tá? É justamente usar essa relação aqui, tudo bem? Onde a gente tem a mesma coisa aqui, ó, π raio ao quadrado, tá? Que vai ser a área dessa base aqui, circular, né? O cálculo aqui que calcula a área. Depois a gente multiplica pela altura, que é essa altura aqui do cone, tá? E divide tudo por 3, ou multiplica, nesse caso, por 1/3, tá? Tô multiplicando aqui por 1/3, é a mesma coisa que dividir tudo por 3, tá? Assim, dividir tudo por 3, que aqui vai ser multiplicado por 1, vai ser dividido por 3. Ok. Então, trazendo para cá, a gente tem, então, 1/3, que multiplica π aproximado, tá? 3. O raio lá também, eita, nesse caso o raio aqui, tá? O raio vai ser 3 metros também, tá? Então, multiplico também pela altura e encontro 27 metros cúbicos. Vamos somar todo mundo. Soma de todo mundo aqui vai resultar em 351 metros cúbicos. Então, espero que vocês tenham entendido aí. Uma revisão bem interessante. Claro que isso aqui pode cair de uma forma mais contextualizada, né? Feito a gente já fez. Imagina que tem uma fazenda, que tem lá um reservatório na forma, né, de um cilindro, e a gente quer calcular isso aqui. O empresário, né, o dono, ele quer ampliar um pouco a capacidade colocando esse cone aqui que evita, né, que a chuva, né, feita de um material mais resistente, corroa o material do cilindro, tá? Então, uma forma aí adaptativa de problema que pode cair assim para vocês, tá bom? Ok, então espero que vocês tenham compreendido. Se não compreendeu, a gente retorna. Uma coisa que eu quero falar aqui para vocês é que essa questão da aproximação do π, a gente pode usar o π justamente, né, aproximadamente 3, aí vai depender da questão. Π aproximadamente 3,1, tá? Π é aproximadamente aí igual a 3,14. Então a gente vai dizer use π igual a 3, use π igual a 3,1, a 3,14, enfim. Bom, aqui temos uma situação interessante, né? Na área de projeções ainda, a gente tem a planificação, né, de algumas formas, e essa planificação vai dar a possibilidade da gente fazer alguns cálculos, tá? Por exemplo, aqui eu tenho aqui o cálculo do perímetro, tá? Então, o perímetro aqui dessa circunferência, que eu estou olhando agora para o perímetro, vou tratar como circunferência, é nesse caso 20. Então, dá para encontrar o raio aqui? Dá para encontrar o raio. O raio aqui nesse caso vai ser justamente eu pegar esse 20 aqui, né, e trazer todo mundo aqui dividindo, tá? Então, 2 π é igual, o raio ficou sozinho, tá? Então, posso simplificar, vai dar 10 π igual ao raio aqui, ok? Posso colocar, então, para descobrir o volume desse cara. Qual é a fórmula do volume que a gente acabou de ver? Π, que multiplica raio quadrado, que multiplica a altura. Aqui nesse caso, a altura aqui é quanto? É 10, porque veio aqui dessa folha, né? Pronto. Ok, então vezes H lá. Então, vamos lá. Π, vou pegar P3 aqui, tá? Que multiplica o raio aqui eu achei 10, e eu já vou colocar π aqui 3 também, vezes a altura lá, que é 10, então temos aí uma aproximação, né? Se cancelar esse 3, 10 vezes 10, 100, então 100 unidades
de volume, tá? Unidade de volume aí. Então, se nesse caso é centímetros ali, então vamos ter centímetros cúbicos, tá bom? Eu espero que você tenha entendido e vamos ver outra situação aqui. Aqui está um exercício para vocês, tá? Transformar aí essas folhinhas que vocês estão vendo aí, transformar essas folhinhas em cilindros e calcular o volume delas. Então façam isso aí para vocês poderem treinar, ok? Exatamente como eu fiz aqui nessa outra. Já tem o perímetro, né? O perímetro aí, que é 20 centímetros, nesse formato aí de paisagem que a folha está. E em seguida calculei o volume do cilindro. Muito bem. Então partimos aqui então, em ordem cronológica. Temos aqui, né, um problema bem legal para a gente calcular aí o volume do cilindro, tendo justamente alguns números mais diferentes a serem utilizados, né? Nesse caso aí, raiz, né? Números irracionais. Então, beleza aí. Então, tá aí para vocês o cálculo, tá? Vocês podem conferir. Bom, vimos aí o volume do cone, né? Vimos também os prismas aí, alguns prismas. Interessante, no caso, as pirâmides, os hexaedros aí, tá? Volume dos prismas. Então, aqui foi mais uma parte que eu estava provando para vocês, né? Essa questão de 1/3 do volume, porque ser 1/3 do volume, tá? Para essas formas. Então, o que vocês têm aqui, né? Aqui, ó, o volume do cone, tá aqui para vocês, tá? Aqui também é a mesma coisa, né? A gente tem aqui o volume do cilindro, mais uma vez para vocês, a gente já viu isso, não adianta a gente batendo muito na tecla. Tá aí para vocês uma questão que a gente resolveu da IDCAP, tá? Estudo de desenvolvimento aí, bem interessante, que cobra matemática bem trabalhada do ensino médio. Tá aí, a gente resolveu juntos, tá? Um quadro, calculando aí a geratriz desse cone. E aí perceba aqui, ó, que ele utilizou aqui uma aproximação para π, tá vendo? 3,14. Bom, ele também deu volume aqui, ó, é uma questão interessante, que ele já dá o volume, né, pra gente. É uma forma interessante aí, porque a gente já coloca o volume aqui, tá vendo? E aí a gente coloca π aproximado, como ele fez aí, ó, π aproximado. O raio ali, ele deu também no problema. O raio é 3, tá vendo aqui? O raio é 3, pronto. E aí ele quer saber, nesse caso, a altura. Bom, o que de praxe aqui a gente pode fazer é calcular aqui a geratriz, né? Então a gente vai logo para a geratriz aqui, ó, utilizando o teorema de Pitágoras, porque a geratriz aqui no caso é a nossa hipotenusa, tá? A hipotenusa, nesse caso aqui, a gente encontrou 5, fazendo ela aqui embaixo, ó, tá vendo? Então olha lá. E é interessante que esse triângulo que foi formado ali já é um triângulo bem conhecido, que é o 3, 4, 5. Não precisava nem a gente jogar no teorema de Pitágoras, né? Que é um triângulo pitagórico. Então a gente já encontra aí essa situação, né? Ok. Então trazemos então a geratriz aqui para a fórmula, né? Encontramos aqui então H igual a 4, tá? Pronto. Ok. Então aí é interessante porque a medida da geratriz ele quer apenas, tá? Esse cálculo aqui da altura foi só um extra que a gente fez, mas aqui a gente encontra 5, que nesse caso a medida da geratriz que ele está pedindo, tá? Então aqui é bem legal essa situação, ok? Bom, o que foi que aconteceu? Que a gente veio calculando aqui, né, utilizando aqui a fórmula do volume que ele já deu pra gente, achamos a altura, identificamos o triângulo retângulo, calculamos a geratriz. Ok, né? Esse outro lado aqui, ó, uma questão de Enem bem interessante aqui. Um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente
e necessita, deixa eu só, e aí de iluminação de um ambiente necessita saber a altura que deverá instalar a luminária, né? Que ela vai ser instalada. Pronto. Então, essa luminária, nesse caso, deixa eu só printar aqui para ficar legal. Vamos lá, vou printar aqui. Pronto, printei. Enem. Então, deixa eu ver, necessita saber a altura que deverá instalar a luminária. Então, pausa o vídeo, tá? Tenta resolver esse probleminha aí no seu caderno como forma de uma revisão. E vamos lá. Já pausou? Pronto. Fez. Vamos agora aqui a resolução. Então eu vou ter que voltar aqui para saber dessa parte aqui de baixo. Tá? Ele que é o problema todo aqui. Então deixa eu printar a tela aqui. Nesse formato. Que é para poder fazer aqui. Pronto. Aí. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Desse jeito. Aqui assim. Pronto. Então, sabendo que a área circular a ser iluminada é de 28, bom, a área iluminada, né, é 28. Então, a gente vai usar logo aí dentro da fórmula da área, né? Então, como eu já comecei aqui, a resolução, né, trouxe aqui 28, trouxe aqui a aproximação, né? Como é que é a aproximação, ó, 3,14. E por que isso? Porque eu quero encontrar esse raio, né? Fazendo aqui então, eu vou ter 28,26 dividido por 3,14 vai ser igual a raio quadrado, né? Então vamos fazer essa divisão aqui no cantinho aqui. Então 28, 26, já multiplicando aqui por 100, vou vir para cá, também multiplicando por 100, tá? Então quantas vezes aí o 314 vai caber dentro do 2826? Então, será que é 8 vezes? Deixa eu ver, 8 vezes, 8 vezes. Vamos fazer essa multiplicação aí por 8, para ver como é que vai ficar. Então, 8 vezes 4, 8, 8, 16, 32, né? Que dá 8, vai dar 11, aí 1 lá em cima, 24, 25, opa, chegamos bem próximos aí, né? Se eu utilizar o 9, por exemplo, é só somar mais 314 aqui, eu vou ter 6 aqui, opa, legal, 2 lá em cima, 8 e 2, então, interessante. Eu vou só multiplicar por 9, vai dar o valor certinho lá em cima, tá? Pronto, então aqui vai restar 0, tá? Então, achamos 9, então, r ao quadrado igual a 9, tirando a raiz dos dois lados, achamos r igual a 3. Espero que você tenha entendido, tá? Se não entendeu, volta o vídeo ou então manda mensagem me perguntando. Bom, se temos agora o raio 9, podemos encontrar h, que nesse caso é o que ele quer, a altura, né? É a altura, então raio 9. Então, o que temos também aqui? Certo, iluminada a área. Ok, achamos R9, então R está aqui. O que temos? Um triângulo, né? Um triângulo aqui, ó. Ok, temos 5, temos 9 e temos H. Então 5 ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser 9 não, né? Eita, minha bestalha aqui. É 3. Vai ser 3. Ó, mais uma vez temos o triângulo pitagórico aqui, né? O H vai ser 4, correto? Então vamos lá, então. Então tem o 5 quadrado, vai ser 3 quadrado mais H quadrado, né? Então aqui vai dar 25, aqui vai dar 9. E aqui, para dar 25, tem que ser 4 quadrado, correto? Que vai dar, nesse caso, 16. É isso? Então 16 mais 9, 25 dá correto. Então eu sei que sim, esse H aqui vai ser 4, tá? Aqui. Então, alternativa 4 metros, tá aí. Seguimos então, vou descartar, vou passar aqui de folhinha pra gente conseguir enxergar mais algumas coisas aqui interessantes. Bom, mais
questões, né, sobre volume de cone, cilindro, mas também aqui o volume da esfera, né? É importante a gente tratar disso daqui, né? Volume da esfera. Vou printar aqui para ficar legal a gente observar. Deixa eu só ver aqui quanto tempo já é de gravação, 20 minutos. A revisão aqui tá ótima. Então, exercitar juntos aqui, vamos lá. Temos então, deixa eu ver. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Pronto, desse jeito. É o que consigo fazer. Um recipiente no formato de cilindro vai ser substituído por outro no formato de esfera. Interessante. Então esse cara daqui vai ser substituído por esse daqui. Ótimo. Diante das informações acima e usando π igual a 3, né? Determine quantos recipientes serão feitos para compor o conteúdo do cilindro. Interessante. Então, a gente vai fazer o seguinte. Bom, o que temos aqui? A gente tem um cilindro, o raio, ele é 4, a altura é 10. Vamos calcular o volume dele, né? Calcular o volume. A esfera que vai ser, né? Aí a substituição do cilindro, ela tem raio 1. A gente pode colocar esse raio aqui, né? Já e fazer essa comparação. Mas vamos saber aqui o volume desse cara. O volume do cilindro, ó, tá até aqui, né? Coloquei o volume do cilindro para vocês. O volume desse cilindro vai ser igual, né, a π. Ele quer usar π igual a 3? Vamos usar π igual a 3, então. π3 vezes o raio aqui que é 4 quadrado, vezes h que é 10. Então, temos então o volume, aqui sendo, aqui vai dar 16, tá? 16 vezes 10, 160, 160, 160 vezes 3, tá? 4 é 0, aqui 3 vezes 6, 24, vai 2 lá. Então, 3, aqui tá 3 com 2, 5. Então, 540, deixa eu só escrever assim. 540, tá em centímetros. Tá trabalhando aqui sem unidade, né? Então, unidade aqui de volume, tá? Muito bem. Então, se a gente tem isso daqui, que a gente vai distribuir esse cara aqui para esse volume aqui, tá? Então, vamos lá, saber o volume aqui, então, dessa esfera. Então, sabendo que ela tem um raio 1, a gente vai lá para o volume dela. O volume da esfera vai ser, então, 4 terços, né? Tá lá, π, eu vou usar 3, que ele está dizendo aqui, né? Que use π igual a 3. O raio é 1 ao cubo, ok? Posso já eliminar isso aqui. Esse volume vai ser 4 no final das contas, porque aqui vai dar 1 também. 1 vezes 4 vai dar o próprio 4, correto? Ok. Então, agora eu pego o 540 e divido pelo volume de cada esfera, né? Então, vou lá, 5 dividido por 4 vai dar 1, sobra 1, 14 aqui. 14 dividido por 4, nesse caso vai dar 3, né? 3 vezes 4, 12. 12 para completar 14, 2, né? Tem um zero ainda, 5. Então, eu quero encontrar quantos recipientes esféricos, né? Vou precisar de 135 recipientes esféricos para comportar justamente o volume desse cilindro, tá? Então, espero que você tenha entendido aí essa forma de ver esse assunto. Refaça essa questão, tá? Para treinar. Aqui tá mais uma questão, tá aí no caderno de atividade de vocês, né, que eu trouxe. Aí eu fiz algumas considerações a respeito das unidades de medida, como que a gente poderia fazer essas conversões das unidades de medida, tá? Se eu vou para a direita, eu multiplico por 10. Deixa eu só printar aqui para desculpa, para conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, se eu saio daqui e vou para a direita, né, eu vou multiplicando cada unidade por 10, então vamos saber quais são essas unidades. Então, eu tenho metro, eu tenho decímetro, eu tenho centímetro, eu tenho milímetro, tá? E voltando aqui, eu tenho decâmetro, o hectômetro e quilômetro, tá? Essas são as
unidades menores, essas as unidades maiores, as subdivisões do metro como unidade central, tudo bem? Então aqui eu tenho 40 quilômetros, posso transformar em hectômetros, tá? Posso transformar em centímetros, que nesse caso aqui, ó, foi o objetivo, transformar em centímetros. Então multipliquei por 10, multipliquei por 10, multipliquei por 10, por 10 e por 10, tá? Como tá mostrando aqui em cima. Isso vai me resultar em 40 mil, veja só que ele tá aqui, 40 mil, e esse zero vem para cá, 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 esse zero vem para cá. Então agora eu tenho um novo número gigantesco, né? Que é esse número aqui, tá? Esse número deixa eu só subdividir ele aqui. Aqui seria 1.000.000, deixa eu ver. Pronto, 4 bilhões de centímetros, ok? Pronto. Então, foi isso aí que eu fiz, tá? Fazendo essa revisãozinha sobre a unidade de medida, que tá lá, né? Em projeções também. Bom, e trabalhando com esferas. Ok, mais um exemplo aí sobre esferas. Essa questão foi linda também, a gente resolveu ela, tá? A resolução tá aqui no canto. Vocês podem depois conferir a resolução, se tiverem dúvidas, me pergunta, tá bom? Na questão de Enem, a gente vem sempre trabalhando questões de Enem, porque no caso, essa preparação de vocês, ela é importante aí para quem vai enfrentar o Enem. E agora vem os riscos probabilísticos, né? A probabilidade. Então, temos aí alguns exemplos, né? De dados. Pronto, dados sendo lançados. Então, a gente quer saber situações a respeito desses riscos probabilísticos. Aí eu fiz um esquema, né? De uma malha, tá? Considerando aqui, deixa eu só printar aqui também para orientar vocês no que eu estou falando. Aqui em cima tá os resultados possíveis, né? Que eu posso estar jogando esse dado aqui. E aqui tá também, né? Essa situação. Tem hora que fica bonitinho, tem hora que não fica. Pronto. Aqui assim. Pronto, tá bom, deixa assim. Esse outro dado aqui, tá bom? Então, se eu jogar esse dado aqui, esse primeiro dado, você vai ter essas situações possíveis de sair, certo? Pronto. E se eu jogar esse outro dado aqui, vocês vão ter essa outra situação aqui. Pronto. Então, sabendo disso, eu posso colocar e elencar as duplicidades, né? As situações duplas que saem quando eu posso jogar as possíveis situações. Então, eu posso ter que os dados eles podem cair para cima 1 em 1, 1 em 2, 1 em 3, 1 em 4, 1 em 5 e posso preencher todo mundo aqui, tá? Bom, essas são as situações de risco probabilístico, né? Nesse caso, né, olhando logo para a parte geral, para a parte do todo, tá? Que eu estou estudando. Aí eu posso fazer algumas perguntas, como eu fiz para vocês aqui, tá? Por exemplo, deixa eu ver. Aqui se tá falando sobre os dados. Pronto, esse daqui. Qual a probabilidade ao lançarmos dois dados honestos e a soma dos resultados ser menor ou igual a 6, né? Menor ou igual a 6. Opa! Menor ou igual a 6. Então, temos aqui ó, a quantidade de eventos. Deixa eu só printar essa tela aqui, que é bem interessante. Menor ou igual a 6. Eu quero número, né? Um número que seja menor ou igual a 6. Então, eu tenho essa situação a descobrir. Os possíveis números menores ou igual a 6. Nesse caso, a soma, tá? Então, imagina, se eu somar 1 mais 1 dá 2. É menor ou igual a 6? Sim. Então, eu tenho essa possibilidade, e essa aqui dá 5, dá 4, essa aqui dá 5, e essa aqui dá 6, porque ele está dizendo aqui que eu posso ser igual, tá certo? A soma pode ser igual. Já que eu não posso, ok? Porque dá 7, então passa. Mas eu tenho aqui essa possibilidade, essa e essa. Essa e essa, né? Que dá 6. Essa aqui dá 5, essa aqui dá 6, essa aqui dá 6. Então, quantas possibilidades eu tenho aí ao todo?
eu tenho nesse caso, né, essas possibilidades aqui, ok? Então vamos contar elas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho 15 possibilidades. E o total de possibilidades, quanto é? Total de possibilidades. Total de possibilidades é 36, certo? 36 eventos. Então, vocês sabem que a probabilidade, ela é, no caso, né, falando resumidamente, é a parte sobre o todo, ok? E então, tendo essa informação, qual é a minha parte? Minha parte é, nesse caso, 15 números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, tá? 15 sobre o todo, que é 36, ok? Então, essa é a minha probabilidade, mas eu não paro por aqui, que eu preciso fazer as simplificações necessárias. Então, eu divido aqui por 3 e divido aqui por 3. Dividindo aqui em cima por 3, eu vou ter 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. Eita, dá 5. Pronto. E 36 dividido por 3 vai dar 12. Então, sim, essa daqui é a minha probabilidade, ok? Pronto. Tire um print aí, para depois ver a resolução. E eu espero que você tenha entendido, tá? Probabilidade vai sempre trabalhar assim, tá? Parte sobre o todo, ok? Parte sobre o todo, é importante lembrar. O que eu quero frisar com vocês é que sempre fiquem atentos a essas informações que ele pede, tá? Por exemplo, aqui, informação que ele pediu aqui. Qual foi que ele pediu? Qual a probabilidade ao lançarmos dois dados honestos e a soma dos resultados ser igual ou menor a 5, tá? Desculpa. Então, como vocês podem perceber aí, né? Dá menor ou igual a 5, você tem algumas situações, né? 1 em 1, 1 em 2, você tem 10 situações de um total de 36. Se vocês fizerem lá, tá? A conferência na tabelinha de situações possíveis, lançando, nesse caso, dois dados, né? Qual a probabilidade? Soma. Qual a probabilidade ao lançarmos dois dados, tá? Dois dados. E essa soma dos resultados ser igual ou menor, né, a 5, ok? Ok, então temos isso daqui, né? Parte sobre o todo. Temos a parte sobre o todo, fazendo a simplificação aqui, 5 sobre 18. Encontramos aproximadamente aqui 0,28. Isso é bem interessante, esse ponto, né? Porque a gente pode ter essa informação aqui, mas também a gente pode ter essa informação em forma de porcentagem, como vocês podem ver aqui, ok? Pronto, então, ótimo. Se tiverem dúvidas, me pergunta, tá? E aí temos mais considerações sobre isso, porque algumas pessoas não entenderam bem, a gente fez de novo, tá? Aí tá algumas questões falando sobre riscos probabilísticos que podemos, então, tratar. Fizemos muitas dessas questões lá, tratando sobre riscos. Vou fazer mais algumas aqui com vocês. Em uma fábrica, há 10% de chance 10% de chance da máquina apresentar defeito em um dia. Qual é a probabilidade de ela funcionar normalmente? Bom, se ela tem 10% de chance de dar defeito, né? Defeito é 10% de chance. Vocês sabem que, né, para completar 100%, a diferença, né, dessa porcentagem é, no caso, a situação em que a máquina pode funcionar o que? Normalmente. Então, eu sei que ela funcionar normal vai ser o que falta para 100%, ou seja, 90%. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu preciso transformar esse 90% em 90 sobre 100, fazer a simplificação, 9 dividido por 10 dá 0,9, encontrar ela aqui, ok? Pronto.
Então, espero que você tenha entendido. Trabalhar com riscos probabilísticos exigem, né, essa compreensão. Podemos fazer mais alguns aqui, deixa eu ver os minutos. Já estamos aqui em 35 minutos, tá bom para uma revisão? Interessante, sem estresse nenhum. Vamos lá? Uma empresa estima que há 20% de risco de perder um contrato. Se tem 20% de risco de perder o contrato, é claro que a diferença, né, é 100 menos 20% no caso, de aceitar esse contrato, né, de ganhar esse contrato, não de perder o contrato, né? Então, qual a probabilidade de não perder o contrato, ou seja, de ganhar esse contrato, né? Aí a gente está observando o risco, mas aí o risco é de 20%. Então, risco por cento de perder, tá? Mas de ganhar, ou seja, de não perder. É importante saber essa interpretação, ok? De não perder. É de 80%, né? 80%, não tem muito o que fazer. 80% é 80 por cima de 100, posso simplificar. Vai dar 0,8. Então aqui, alternativa letra A, tá? Fica aí como exercício, você faz aí a terceira questão, tá bom? Bom, prosseguindo aqui com a nossa revisão, utilizamos também alguns recursos que no caso foi baralho, tá? Sobre jogos, a gente estava falando sobre as jogadas, né? Como seria essa probabilidade, utilizando, né, essa questão da probabilidade condicional, né? Quando a gente está lançando, a gente tem algumas cartas na mão, a gente tem as cartas na mesa, agora a gente tem um novo, né, universo, um novo todo. A gente precisa trabalhar em cima desse novo todo. Isso é probabilidade condicional e está em riscos probabilísticos, que nesse caso, né, a gente pode também estar observando e calculando. Então aqui, nessa situação que eu propus para vocês, deixa eu só lembrar, eu tenho 10 jogadas, né? Nessas 10 jogadas que já foram, o meu total do baralho aqui ele já se reduziu a 44, certo? Então, sabendo disso, agora isso aqui é o meu todo, tá? É o meu universo. Então, as cartas na mesa, agora, né, distribuída nas mãos, eu tenho, suponhamos, 13 cartas, né? Então, agora, o que foi visto aqui é que, por exemplo, cartas de ouro, né? Cartas de ouro. Então, esse naipe de cartas de ouro, eu quero saber a probabilidade dele sair, né, lá da pilha de cartas que está lá no jogo. Então a probabilidade de sair é 13 de agora de um universo de 44, tá? E aí eu resulto nisso aqui, e aí aproximadamente eu tenho 29%, né? E aí foram esses exemplos que eu fui dando lá para vocês, ok? Pronto. E é isso. Então, aí qual é o risco de sair, né? Qual é o risco de nesse caso, qual é a probabilidade de sair uma carta ouro, né? Que eu falei para vocês aqui. Agora, qual é o risco de não sair? Então, a quantidade de cartas lá, nesse caso vai ser a diferença, né? 44 menos 13, nesse caso eu vou encontrar 31. Então, 31 agora, nesse caso aqui, vai ser o meu risco. Então, qual é o risco, né? De não sair. Então, fica aí como uma forma de exercício para vocês encontrarem aí essa probabilidade, que na verdade já está aqui, né? Mas encontrar sim em porcentagem, tá? Pega, divide 31 por 44 e encontra aí um número, né, assim decimal, e transforma ele em porcentagem, tudo bem? Então você vai perceber aí que é bem maior, né, do que a probabilidade de sair uma carta ouro, porque aqui a gente está tratando do risco. Ok, ótima revisão aí para vocês, tá? Então podemos seguir aqui ainda, estudo de áreas, a gente já viu as áreas da forma circular, né, lá do cilindro, do cone, tá? E tem algumas outras formas que a gente pode também fazer triangulação, tá? Por exemplo, essa situação aqui, em que a gente tem, né, um terreno, 50, de lado 100, né? E aí tem uma área ali que eu quero calcular a área, né? Tem um espaço ali que eu quero calcular a área, eu tenho algumas relações que eu posso fazer, tá certo? Então aí é bem tranquilo, não tem muito estresse, porque a gente vai fazendo, né, as divisões
encontrando triângulos e retângulos, e a área de triângulo e retângulo é bem tranquilo calcular, né? Base vezes altura dividido por 2, ok? E aí sem muito estresse. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Áreas e ângulos, projeções, tá? Essa parte aqui é bem interessante, a gente já vem fazendo questões bem bacanas aí, inclusive questões de Enem, tá? E para desenvolver aí essas questões, passei para vocês aí situações do triângulo retângulo, onde a gente pode observar os ângulos, né? Seno, cosseno, tangente. Trouxe para vocês aqui aquela velha tabelinha, né? Eu estava conversando com vocês. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um, tudo bem? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Agora vocês, beleza? Pronto, é isso aí. Aí eu paguei um monte de mico aí com vocês, tá? Resolvendo essas questões e trazendo para vocês aí essa musiquinha para gravar essa tabela, né? Raiz de 3 vem sobre o 3, agora sobre a tangente, né? Raiz de 3 vem sobre o 3, raiz de 3, aí, legal? Para poder memorizar, não sair da cabeça de vocês essas músicas, esse conhecimento, né? Então vamos aplicar aí, segue uma aplicação nessa situação. O que nós temos aqui? Utilizando o cosseno, a gente tem um ângulo de 30 graus, né? Temos o seu oposto aqui, né? Então, utilizando aqui o seno de 30 graus, vai ser, como vocês podem ver aqui, é o seno, cateto oposto sobre hipotenusa, tá? Fazendo essa multiplicação cruzada, né? Regra de 3, achamos h igual a 2. Tendo h igual a 2, podemos utilizar o cosseno para encontrar o cateto adjacente, tá? Então, o cateto A é o cosseno de 30, vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, aqui cateto adjacente, ok? Dividido pela hipotenusa. Então, fazendo aqui, né, utilizando o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, fazendo a multiplicação cruzada, encontramos então que y é igual a raiz de 3, ok? Então, bem bacana aí, né, essa atividade. Outra aqui, questão que a gente tinha feito, né? Qual é o comprimento do brinquedo? Vamos responder isso aqui, a gente já tinha feito uma vez, mas vamos fazer de novo, porque estamos na revisão, tá? Acompanha. Enem 2021, uma gangorra foi construída de modo a formar 30 graus. Legal, então temos 30 graus aqui, ó. Ok? Quando estacionada, sabe-se que o ponto mais alto do brinquedo é de 1 metro. Legal, então temos 1 metro aqui. Então a gente já consegue enxergar aqui um triângulo, né? Retângulo, tá? Então ele é retângulo aqui. E esse lado aqui desse triângulo, ele é 1 metro. Então dá pra gente descobrir esse H aqui, tranquilamente, né? Utilizando o quê? Seno. Então, seno de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto 1 sobre H, que nesse caso esse H é esse comprimento do brinquedo, que no caso ele quer aqui, né, o comprimento do brinquedo. Ótimo isso. Agora deixa eu só diminuir isso aqui, que eu acho que eu fiz grande demais. Fazer menorzinho. Seno de 30 graus vai ser igual a 1 sobre H. Tá? Aqui é um seno de 30 graus, vamos pensar? Aqui é um seno de 30 graus, tá lá no comecinho, né? Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, né? Beleza. Raiz em cada um. Então, o seno de 30 graus vai ser meio igual a 1 sobre H, tá? Multiplica cruzado. Vamos ter, então, que H vai ser igual a 2, tá bom? Então, 2 metros, já que estamos trabalhando em metros, tá? E nesse caso, a área, ó, o comprimento desse brinquedo, tudo bem? Comprimento aí desse brinquedo. Espero que você tenha compreendido. Se não compreendeu, volta o vídeo um pouquinho, tá? Para entender. A área do triângulo formado pelo brinquedo é aqui bem interessante, né? Porque eu tenho como encontrar a área aí, e a área é bem tranquila, né? Porque você precisa, nesse caso, encontrar essa parte de baixo aqui,
E nesse caso, você vai usar o cosseno, tá? Porque agora você tem hipotenusa que é 2, usa o cosseno, encontra essa parte de baixo, que seria a base, então base vezes a altura dividido por 2. Vai encontrar esse segundo item aí. E aqui fica com a forma de exercício para vocês. No triângulo abaixo, determine a medida x e sua área, tá? Aí temos o ângulo de 30 lá em cima. Eu uso aí o seno e o cosseno para estudar, ok? Para resolver esse probleminha aí. Temos aí uma questão bem, umas questões semelhantes, foi só uma repetição que eu fiz da aula passada, né? E aí mais alguns exemplos, tá? Para vocês aí exercitarem também, tá? Aqui um exemplo bem interessante, utilizando o cosseno. Esse aqui também, tá? Esse daqui da rampa, construído uma rampa, tem 6 metros de comprimento e 3 metros de altura. Qual o ângulo de inclinação da rampa? Isso aqui é bem interessante, né? Porque aqui está trabalhando com ângulo, vou fazer isso aqui com vocês, tá? Então a rampa tem 6 metros de comprimento, então vamos tentar projetar aqui uma rampa. Pronto. Então a rampa está aqui, legal. Ela tem 6 metros de comprimento e 3 metros de altura. Opa, 3 metros de altura. O ângulo de inclinação dessa rampa vai ser, então eu quero saber esse ângulo alfa. Então aqui a gente tem hipotenusa e temos cateto oposto. Então temos que utilizar o que? O seno. Queremos saber o seno. Então seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Então o seno desse ângulo aí, que eu não sei ainda, vai ser o cateto oposto, que no caso é o 3, dividido pela hipotenusa, que é 6, ok? Então, simplificando isso daqui, o seno de alfa vai ser 1 sobre 2, né? 1 sobre 2, para com isso, tablet. 1 sobre 2, pronto. Então, 1 sobre 2. Então, qual é o ângulo, qual é o seno, né? De um ângulo que dá meio, sendo o seno, né? Então, 30 graus, né? Indo lá para a tabelinha, vai ser o seno de 30 graus. Nesse caso dá meio, tudo bem? Então, deixa eu só relembrar aqui. Ok? Seno, cosseno, 30 graus aqui. 30 graus, aqui é o seno. Vai ser meio, tá? Esse aqui é o ciclo trigonométrico, terceiro ano, a gente até já estudou um pouquinho sobre ele, foi só para mim revisar com vocês também, tá? Então aí encontramos sim o ângulo de inclinação, que no caso é 30 graus, tá? Tira print aí da tela e vamos seguir com a revisão. Tudo bem. Então, temos mais situações aí. Essa situação foi bem interessante, essa questão, né? Ela tratou aí de duas circunferências, uma próximas à outra, e a gente teria que encontrar aí essa distância entre os centros, eu acredito que foi isso, tá? Bom, matemática, vamos ver aqui. Utilizamos aqui tangente, nesse caso. Voltei, pessoal, desculpa aí. Tava tossindo. Pronto. Então seguimos aqui com a nossa revisão mais uma vez. Ai, tô conseguindo não, peraí. Pronto, voltei, vamos lá. Aí dá algumas situações, né, que a gente veio resolvendo questões do caderno de atividades. Onde a gente estava trabalhando com o coeficiente angular, né, que vai utilizar aí, nesse caso, a tangente de um determinado ângulo. Vimos aí algumas situações sobre a equação de segundo grau, né, aqui em cima. A equação de segundo grau incompleta. Isso aí foi só, no caso, a resolução de algumas questões do caderno de atividades, que foi para a gente fazer a gente já vinha fazendo essa revisão gigantesca, né, desses conteúdos, tá? Ok, então, coeficiente angular é isso daí, tá? Nesse caso, é a tangente. Poderia trazer a questão aqui para vocês também, tá? Mas aí tá tranquilo. Bom, projeções
nesse caso aí, falando sobre escala, né, a gente tava vendo aí a ampliação de algumas figuras, tá? E você percebe aí que eu dei esse exemplo, né? Cada quadradinho desse aí equivale 1/20, tá? Em relação à escala, foi um exemplo bem bacana aí que o David trouxe para a gente poder fazer a resolução. Pronto. Aí tá a resolução do caderno de atividades, essa questãozinha é bem interessante, né? Que a gente fazia aí algumas modelagens a respeito das coordenadas, né? Usamos o sistema de equações do primeiro grau, sistema, tá? Para resolver aí, para encontrar o coeficiente A e o coeficiente linear B, ok? Tendo como parâmetro aqui, é claro, né, a nossa forma geral, tá? Então temos aí as coordenadas x e y, x e y aí do outro ponto, temos esses dois pontos, certo? São basicamente aí para encontrar a equação, né, dessa reta, posso chamar essa reta de reta R, ok? Então o que foi que fizemos? Pegamos, né, substituímos aqui, né, os pontos. Então x ele vem para cá, o y ele vem para cá, tá? Então vai dar 0 aqui, encontramos então o b igual a 1, ok? Bom, fazemos agora outra substituição aqui, né? Esse 3x vem para cá, esse 2y vem para cá, e aí eu substituo o b aqui, tá? Que agora eu sei que o b é 1, ele vem para cá, ok? Muito bem. Então, temos agora, pega esse 1, manda ele para cá subtraindo, vai dar 2 menos 1 igual a 3, esse 3 vem para cá, dividindo 1, encontro o A. Pego esse A e jogo onde? Esse A, jogo ele aqui. E esse B, jogo ele aqui, tá? Então, temos essa situação. O A vem para cá, é 1 sobre o 3. 1 vezes x vai dar o próprio x, não precisa escrever o 1. E o B vem para cá, aqui, ok? Pronto, encontramos aqui a equação que justamente representa essa reta R. Pronto. Então, bem interessante aí, você pode printar a tela, tá? Para poder fazer sua revisão aí e resolver tudo de novo, né? Nesse caso, encontre a equação da reta. Pronto. Desculpa, pessoal. Tô um pouquinho doente, mas acho que dá pra desenvolver isso aí. Outra situação aqui desse problema é que a gente pode encontrar também esse coeficiente, né? Utilizando tangente, né? Também, né, pessoal? Utilizando a tangente aí. Não é? É, professor. A gente pode sim utilizar a tangente aí para encontrar esse cara. Vou conseguir se aumentar um pouquinho mais aqui. Pronto. Ok, então temos isso aí, né? Então temos esse lado aqui, ó. Vamos pegar aqui a tangente desse alfa aqui, que é coeficiente angular. Então vai ser cateto oposto, então a tangente de alfa vai ser o cateto oposto, que nesse caso vai ser a diferença de 2 menos 1. Nesse caso vai dar 1 sobre cateto adjacente, né, que é coK, cateto adjacente, que é CO, né, que é K. Então aqui temos 3 menos 0, nesse caso, ser o próprio 3, tá? Então encontramos então o meu A. Nesse caso a gente já encontrou lá embaixo também. Aqui meu A, tá? Aqui meu A aqui. Ok? Bem legal, né? Utilizando a tangente aí também, tá? Encontrando o A, você substitui, né, em alguma dessa situação aqui, por exemplo, aqui, encontra o B. Encontrando o B, né, você encontra a forma aí da equação. Ok, espero que vocês tenham entendido. Seguimos aqui na revisão até
nossos dias atuais. Mais uma vez, temos aqui a situação que eu passei anteriormente sobre a tangente, né, para encontrar. Essa é uma outra questão que resolvemos, tá? Questão linda aí da equação da circunferência, não vai ser cobrado na prova de vocês, tá bom? Mas aí serviu como exemplo, aqui sim vai ser cobrado, né? Foi outra questão linda que fizemos aí, tá? Utilizando bastante álgebra para resolver. Então, é isso, né? E encontramos aí essas situações. Não vai ser cobrado, né? A equação da circunferência, mas aí é importante a gente trabalhar com π, com raio, saber quem é o raio o raio da circunferência, né? Tá bom? Então aqui a gente tem algumas situações de volume, né? E também de área, né? Foram outras questões aí que a gente já viu, né? Nesse caso aqui, ó. Um prisma de base, né? Triangular, que a gente tem um triângulo de base aqui, nessa base aqui um triângulo equilátero. Então a área para descobrir, né, a área desse cara, a área vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, tá bom? E é interessante isso porque ele aqui já deu o lado pra gente que é 8, né? Então fazendo os cálculos aqui, eu consigo encontrar aqui a área dele. Vai ser 8 quadrado raiz de 3 sobre 4, né? Ele deu também que raiz de 3 é aproximadamente 1,73, que é um número irracional aí. Então a gente precisa aproximar para poder fazer esses cálculos, tá bom? Então vai ser aqui 64 que multiplica, no caso, 1,73. Vou fazer essa multiplicação aqui e dividir por 4, tá? E vocês podem fazer tranquilamente, tá certo? Vai dar 12, vai dar 1, vai dar 28, 29, vai dar 2, 6, 18 vai 1, de vermelho fica embaçado, né? 42, 43, vai 4, aqui 10, vou somar, vai dar 2, vai dar 17 aqui, dá 9, 10, 1 aqui, eu tenho 2 vírgulas, vem pra cá. Então isso aqui ainda dividido por 4, ok? Vou ter que dividir aqui por 4, ok? Isso vai resultar na minha área, tudo bem? É claro, uma aproximação, tudo bem, pessoal? Pode fazer a divisão aqui, podemos fazer a divisão, sem problema nenhum, tá? Dividir aqui por 400, eu já multipliquei tirando a vírgula daqui, tá? Bom, então eu tenho 400, então 1.107 dividido por 400, o 400 vai caber apenas duas vezes, né? Então, duas vezes dentro aqui vai dar 800. Então, eu posso tirar 800 daqui. O que vai sobrar? Né? 7 menos 0 vai dar 7. Aqui vai dar 0. 8 para completar 11. 3. Pronto, eu baixei esse 2 aqui. Temos agora 3.072 dividido para 400. Então, quantas vezes o 400 cabe dentro do 3.072? Então, se eu multiplicar esse 400 aí por, deixa eu ver, por 6, 6 vezes 4, 24. Se for por 7, vai dar 28. Então, vou multiplicar por 7 aqui, tá? 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 4, 28. Chegamos bem próximo aí. Então, vou fazer a subtração aqui. 2, 7, 8 para 10, 2. Vai 1 aqui, 272. Então, podemos colocar vírgula aqui e continuar a multiplicação, mas aqui eu já estou bastante satisfeito. Minha área aqui vai ser aproximadamente, tá? Nesse caso a área desse carinha aqui, 27 unidades de área, tá? Então qualquer alternativa aí eu já encontrava achando esses primeiros números aqui desse número decimal, tá bom? Ok. Então, por isso que eu não gosto muito de trabalhar muito com números decimais, tá? Eu gosto mais de trabalhar com fração. Então, como que eu deixaria isso daqui? Eu deixaria isso daqui dessa seguinte maneira, pessoal. Deixa eu só apagar isso aqui. Para vocês verem como que eu deixaria e como que eu posso cobrar isso aqui para vocês. Faço esse quadrado aqui, que vai dar 64 vezes raiz de 3 sobre 4. Pega esse 64 e divido aqui
por 4, tá bom? Então 6 dividido por 4 vai dar 1, vai dar 2, 4, 6, 16. Então a área vai ser igual a 16 que multiplica a raiz de 3. Isso aqui é bem mais elegante do que esse númerozinho quebrado aqui, tá bom? Que eu tava encontrando com vocês ali. Tudo bem? Então, essa foi aí, tá? Essa parte da revisão. Eu acredito que chegamos aqui ao final, não temos mais nada. Espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Coloca o vídeo no acelerado ou menos acelerado para vocês compreenderem melhor. Pausa o vídeo, tenta resolver antes que eu resolva, tá bom? E uma boa prova para vocês. Tchau, tchau, pessoal.